Bom, vamos para Romanos 1. Romanos 1 é a leitura da pregação. Romanos 1. Vamos lá. Romanos, capítulo 1. Vamos ver. A partir do 16. Vamos lá. Do 16 ao final. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensato, pérfido, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Vamos orar, irmãos. Pai querido, estamos aqui na tua presença, te agradecendo por tua palavra em Romanos 1, qual será proclamada em alto e bom som, pelo poder do teu Espírito Santo, pela vontade do teu Espírito Santo, e nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa a tua palavra, nos disciplina, também regenera aqueles que estão ainda na morte, nos santifica através dessa palavra para continuarmos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Abençoa o teu povo, dá o crescimento à tua igreja e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Olha, irmão, a pregação é: por que não me envergonho do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois no Evangelho se revela a justiça de Deus.
Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, visitantes e aqueles que nos ouvem agora. O mundo nos cerca, o mundo que nos cerca é hostil à fé. Não é de se surpreender. Tolerância é o hino da nossa cultura contemporânea. Nossa sociedade está bem com a espiritualidade e bem com Deus, contanto que ele não seja intolerante, contanto que ele aceite a todos e ame a todos. O mundo está bem com Deus, contanto que ele não faça nenhuma exigência para que as pessoas reconheçam o pecado, se arrependam e mudem os seus caminhos. A única coisa que nosso mundo não tolerará é a intolerância. A única coisa que deve ser julgada é o julgamento. A única coisa errada é dizer que alguém está errado. Este, irmãos, é o mundo ao qual somos chamados a evangelizar. Este é o mundo. Este é o mundo no qual fomos colocados pela mão providencial de Deus. Somos todos chamados a brilhar com a luz da palavra de Deus na escuridão do mundo. A palavra de Deus nos dá a direção enquanto seguimos em nosso chamado. O nosso chamado, vocês conhecem, é proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos dá o chamado para estarmos sempre prontos para falar sobre a esperança que temos em Cristo. Isso está em 1 Pedro 3,15. Mas então ele também nos diz exatamente como buscar esse chamado. Sua palavra nos dá a direção concreta. É isso que está acontecendo em nosso texto. Estamos no início de Romanos. Após suas palavras introdutórias, Paulo escreveu sobre como ele desejava visitar Roma. Ele nunca tinha ido em Roma. Ele pode não ter conhecido pessoalmente as pessoas para quem estava escrevendo. No entanto, ele desejava poder ir lá e levar a palavra de Deus por meio da pregação. E ele diz: o que eu realmente quero fazer é pregar para vocês. Nisso podemos ver o alto valor que o apóstolo Paulo dava à pregação e à palavra de Deus. Pregar o evangelho é o chamado que ele recebeu, pregando tanto para judeus quanto para gentios. Mas por que o evangelho é tão valioso? Porque ele é tão necessário? Essas são perguntas que precisamos considerar hoje urgentemente. Por que o mundo precisa do evangelho? Porque o mundo precisa da salvação. Porque devemos ser apaixonados por compartilhar o evangelho com todos que pudermos. Nessa passagem veremos isto. As boas novas são tão boas, porque as más notícias são tão ruins. Está aí. Essas boas novas mostram que Deus tem a justiça dele para salvar o pecador. E essas más notícias é que fora da salvação de Deus, a ira de Deus está presente. E o mundo acabará, com esta ira. O mundo será, extinto
por Deus por causa dessa ira, por causa do pecado. Então, irmão, nessa passagem, o versículo 15 diz que Paulo estava ansioso para pregar o evangelho em Roma. Por quê? Parte disso era a sua obrigação e o seu chamado por Deus. Mas olhe no evangelho, no versículo 16 ele começa falando de uma razão diferente. Ele diz, você vê qual é? A razão dele pregar o evangelho é porque ele não se envergonha do evangelho. Aí, a razão de Paulo pregar é porque ele não se envergonha do evangelho. Por que ele não tem vergonha do evangelho? Ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação. Aí, ele não se envergonha porque ele sabe que o evangelho é a única saída para o pecador. A única. Ele não se envergonha. Porque é o pendor de Deus para a salvação. Porque nele a justiça de Deus é revelada. Paulo não se envergonha do evangelho, porque nesse evangelho a justiça de Deus é revelada. Ou seja, Deus revela a sua justiça no evangelho. Ou seja, ele revela como você pode ser justo. Você vê como um pensamento leva ao outro. Paulo não se envergonha, porque o evangelho é o poder de Deus. Paulo não se envergonha, porque o evangelho mostra a justiça de Deus. Mostra como o pecador pode ser considerado e pode ser aceito por Deus. Vamos lá. Então, irmãos, mas agora vamos voltar e dar uma olhada mais de perto em cada um desses componentes. Ele diz que não tem vergonha do evangelho. Mas o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas de Jesus Cristo. Lembre-se, evangelho significa boas novas. Olha aí. O evangelho são as boas novas. Tornou-se popular falar sobre viver o evangelho, ou ser o evangelho, ou algo assim. No entanto, o evangelho não é sobre o que você faz. Olha aí. O evangelho não é o que você deve fazer para ser salvo. Não é isso. O evangelho mostra o que Deus fez para lhe salvar. Não é o que você faz, é o que Deus fez. O evangelho não é uma mensagem ou uma notícia sobre algo que você fez ou algo que você vai fazer ou deve fazer. Em vez disso, o evangelho é sobre o que Deus fez por você pecador. O que Deus fez por você pecador. É uma mensagem sobre a graça salvadora de Deus. É uma mensagem sobre a graça soberana de Deus. O evangelho é sobre Ele fazer por você exatamente o oposto do que você merece. Você merece o salário do pecado. E o que diz lá sobre o salário do pecado, a palavra de Deus? O salário do pecado é a morte. Aí. Mas ele diz, uma saída. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, né? É a justificação em Jesus Cristo, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é você ser justo em Cristo. Então, irmãos, o evangelho mostra a salvação, mas também mostra a ira de Deus. Como nós lemos, a ira de Deus se derrama dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Ela mostra o caminho bom, a saída, mas mostra também que fora desse caminho não haverá saída. Não haverá uma boa colheita. Então, irmãos,
Paulo não tem vergonha do Evangelho porque realmente é uma boa notícia. No Evangelho, o pecador pode ser salvo. Sem o Evangelho, o pecador está eternamente condenado. Então Paulo pode se alegrar, pode exultar e pode se deleitar. Por isso que ele apresenta o Evangelho com tanta, ênfase. Olha aí. O Evangelho não é para se orgulhar. Como alguém pode se orgulhar do Evangelho quando o Evangelho não diz nada sobre o que você fez? O Evangelho não é para se orgulhar, mas para se deleitar, se alegrar, aceitá-lo com fé e arrependimento. Paulo se deleita nas boas novas da salvação. Aí, se alegra. Muitas coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Está aí, é o que Paulo entendeu do Evangelho. Muito tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, irmãos, Paulo não poderia se envergonhar do Evangelho, pois ele sabe que é o Evangelho da paz. Da paz. Isso deveria nos dar razão para parar e considerar também. Você pode dizer, eu não me envergonho do Evangelho? Eu não tenho vergonha de ser cristão? Eu não tenho vergonha de Cristo? Você pode afirmar isso? Você pode dizer, o Evangelho é minha maior alegria e prazer. Eu amo e valorizo o Evangelho como mais nada neste mundo. Reflita nisto, essas perguntas, porque isso é muito importante para você estar firme no Evangelho. Ouvir o Evangelho e refletir sobre ele me dá prazer. Eu amo a palavra de Deus, Salmo 19. Eu amo a palavra de Deus. Não há nada que eu ame mais do que ir à igreja e ouvir as boas novas que Cristo fez por mim. Preste atenção nisso daí. Não há nada que eu ame mais do que ir à igreja e ouvir as boas novas do que Cristo fez por mim. Você pode dizer isso, amados? Essa foi a confissão de Paulo. Essa deve ser a confissão de todo verdadeiro cristão. E Paulo, irmão, continua dizendo porque era para ele e porque deveria ser para nós também. Porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o meio pelo qual as pessoas podem ser salvas. Aí, não tem outra salvação. A resposta é, salva de quê? Essa sempre é uma pergunta importante. Do que o Evangelho nos salva? A resposta diz, a ira de Deus se derrama dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Aí, o Evangelho nos salva assim, da ira de Deus. De um Deus que não pode tolerar o pecado. E aí? A ira de Deus sobre o pecado no presente e na eternidade. Olha aí. A ira de Deus sobre o pecado no presente agora. Muitas coisas ruins acontecendo no mundo.
e também na eternidade. Então, irmão, Paulo expõe isso mais tarde nos versículos 18 a 20, que nós lemos, capítulo 1 de Romanos. Mas, por enquanto, considere que o Evangelho não apenas nos salva, mas também nos salva para algo. Olha aí, o Evangelho não apenas nos salva, mas nos salva para um outro estado, uma outra posição, nos deixa numa outra posição. Olha aqui, por meio do Evangelho de Cristo, somos salvos para um estado de bem-aventurança. Nesse estado experimentamos a comunhão com Deus, somos trazidos para a família de Deus e somos aceitos diante do trono celestial. Olha aí. Nesse estado de bem-aventurança, conhecemos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nesse estado de bem-aventurança para o qual somos salvos, sabemos que temos a vida eterna. Sabemos que habitaremos com Deus para sempre em perfeita harmonia e paz. E sabemos que um novo mundo está chegando. Um novo mundo está chegando. Qual é o novo mundo? Eis que faço novo céu e nova terra onde habita a justiça. Tudo isso quem faz é Deus. Não faz nada, só Deus. Tudo. O Evangelho é como o braço de Deus que faz tudo isso. Olha aí, o Evangelho é como o braço de Deus que faz tudo isso acontecer. Então, irmãos, o Espírito Santo nos mostra este Evangelho. Olha aí. A salvação, diz aqui, não é apenas para o judeu, mas também para o grego, ou seja, para todas as nações. O Evangelho é para todas as nações, é para todos os povos. Mas você deve entender que a salvação é apenas para aqueles que creem pela fé, que creem em Cristo. O Evangelho é para ser proclamado a todos, mas a salvação só realmente fará efeito naqueles que creem neste Evangelho. Não importa qual seja sua origem, o que importa é a fé em Cristo. Vamos deixar claro o que é fé neste contexto. Aqui, Romanos, fé é descansar e confiar na obra de Cristo. Olha o que é fé. Descansar e confiar na obra de Cristo. Aí, nesta obra, Cristo, Deus mostra o que Ele fez por você. Não o que você pode fazer para ser salvo, mas o que Ele fez para lhe salvar, que foi totalmente suficiente. Então, irmãos, o Evangelho mostra Cristo como a justiça de Deus. Aí, a justiça de Deus. Você quer ser justo? Você quer se achar realmente uma pessoa justa? Só em Cristo. Sem Cristo você não é justo em nada. Então, irmãos, isso é a fé no Evangelho. Olha aí. Aí. Em outras palavras, fé aqui é receber o que outra pessoa fez por você. Então não podemos começar a pensar que há algo aqui sobre obras humanas, ou sobre os frutos da fé, ou sobre obra da santificação. Não, todas essas coisas estão fora de vista aqui. O pecador não é salvo por obras, mas unicamente pela fé. Então, Paulo começa a dizer, você pode ser salvo pela fé. Pelo poder de Deus, pela justiça de Deus, pela obra de Deus. Não pelas nossas obras, não pelas suas obras.
Então o Evangelho, o foco está na fé, confiando firmemente somente em Cristo. Como você pode ser salvo? Confiando somente no que Cristo fez. Descansando somente em Cristo, em todos os seus méritos e em todo o seu sacrifício. Essa é a mensagem que precisamos crer e pregar para o pecador. Não uma saída para este mundo, mas uma saída para a morte eterna. E uma saída que Deus também fará, trazendo novo céu e nova terra. Você acredita nisso? Essa mensagem, essa também é a mensagem que eles vão passar para aqueles que estão no mundo. Olha aí, mortos em delitos e pecados, perdidos eternamente, mortos espiritualmente. No fundo, o Evangelho, né, não é sobre um estilo de vida. Aí, as boas novas não são fazer mais e se esforçar mais. O Evangelho é uma mensagem sobre o que outra pessoa fez. O que outra pessoa fez por você. Olha aí o que é o Evangelho. É uma mensagem mostrando outra pessoa. Uma pessoa, o que ela fez para a salvação do pecador. Essa é a mensagem que precisa ser pregada e ser ouvida pelo mundo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Porque nele a justiça de Deus é revelada. Olha aí, irmãos. Nesse Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Justificado, pois, mediante a fé, olha aí, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo não tem paz, porque não creu em Deus. Não existe paz sem crer em Deus. E crer em Deus é ser salvo em Cristo. Não existe paz, por isso que está aí. Situação aí. E o que é a justiça de Deus? Irmãos, a justiça de Deus é a justiça que pode salvar o pecador. É a justiça que é totalmente perfeita e eficaz para salvar o mundo. Essa justiça significa a nossa posição correta com Deus por causa de tudo que Cristo fez por nós, tanto em sua vida quanto em sua morte. Aí, por isso Abacuque diz, Paulo usa a palavra de Abacuque 2:4. O justo viverá por fé. Aí. Você quer estar vivo e viver, você só pode viver por fé. Crendo naquele que fez a obra de salvação. Fora disso, o homem está na morte, sem essa fé. E isso está dizendo que você só pode estar certo com Deus por meio da fé. Foi isso que a reforma falou. Olha o que foi que ela disse, irmão. Somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Aí, o Evangelho fala isto. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Quando você tenta adicionar suas próprias obras à fé no que Cristo fez para a salvação, você, na realidade, está anulando a obra de Cristo a seu favor. Aí, o justo viverá pela fé. Claro, a fé em nada não, a fé naquele que salva, Jesus Cristo.
A fé numa religião, não. A fé no enviado de Deus, Jesus Cristo. É isso o caminho, é esse o caminho. Se você pensa consigo mesmo, bem, a parte disso depende de mim e da minha obediência, da minha avaliação. Se você pensa assim, você já perdeu, ou você não creu no Evangelho. O Evangelho salva, não dependendo do pecador, mas unicamente pelo poder de Deus e pela misericórdia de Deus. Negar ou minimizar somente a fé é um perigo grande. Sua salvação depende somente pela fé. Essa é uma das grandes verdades bíblicas, irmãos, ensinada em Romanos. Mas agora, por que essas boas novas são tão boas? Paulo começa a responder isso nos versículos 18 a 20. O que realmente está acontecendo quando alguém não acredita no Evangelho? Vamos lá, ele diz no versículo 18: porque a ira de Deus se derrama nos céus, contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha aqui, Romanos 1, 18. Só para ver aqui, ele diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Aí, olha aí. Então o Evangelho é uma notícia boa, porque ele diz: tem uma saída. O mundo está sob a ira de Deus, o pecador está sob a ira de Deus, mas tem uma saída. Olha aí. Essas palavras falam que o mundo está no pecado. Romanos 1,18. Por isso, Romanos 3 diz o quê? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E não há. A não ser aqueles que, pela misericórdia de Deus, creem em Cristo. Então, irmãos, essas palavras falam de um Deus que não parece com o Papai Noel. Olha aí. Em vez disso, essas palavras falam de um Deus santo e justo. Olha aqui. E que ele tem repulsa total pelo pecado e pelos pecadores que não se arrependem e creem. Aí, a ira de Deus se derrama dos céus. Com certeza Deus é amor, pois ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor, e não inocente do culpado. Sem Cristo, irmão, não há saída. Sem a fé em Cristo, não há justiça. Olha aí. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. O justo viverá por fé. Você creu nisso? Você entende a salvação assim? Mas fora disso, irmãos, Deus é um Deus sim que traz o juízo iminente. Olha aí. Ele é santo, seu caráter e se define o que é bom e perfeito. O mundo e tudo nele, incluindo nós, pertencem a ele. Olha aí, Salmo 24. Cada criatura viva deve obediência a Deus. E quando essas criaturas falham, Deus não faz vista grossa. Olha aqui. Pecar não é o caminho da vontade de Deus. Sua honra é atacada com o pecado. Sua majestade é vilipendiada com o pecado. Sua vontade é minada. A justiça de Deus quer que ele puna o pecado, que ele expresse sua ira para com os pecadores
e contra aqueles que não se arrependem. Mas, irmãos, há uma saída, o Evangelho. Olha aí. O Espírito Santo, um minuto. O Espírito Santo diz que essa ira é revelada dos céus, olha aí. Contra a impiedade e a maldade dos homens. Olha aí. Ela é revelada contra a impiedade. Essa ira de Deus é por causa da idolatria dos homens. É porque os homens não adoram e servem a Deus como deveriam fazer. Em vez disso, elas invocam seus próprios deuses, que acham confortáveis e do seu agrado. Vejamos alguns deuses que o homem está adorando: dinheiro, sexo, comida, substâncias, poder, sucesso, fama. Quando os homens buscam isto, eles estão se esquecendo de Deus. E eles estão na idolatria. Olha aí, a principal pecado é a idolatria. E todo pecado leva à idolatria. Muita gente pensa que a idolatria é só das imagens. Não, todo pecado leva à idolatria. Então, é por isso que ele diz que o homem adorou a criatura em lugar do Criador. Está aí, idolatria. Não é a questão de adorar uma imagem, mesmo que isso seja idolatria. É muito mais do que isso. Aí o homem, a humanidade hoje está adorando, hoje não, sempre, desde a queda, está adorando a criatura em lugar do Criador. Por isso que diz que a ira de Deus se derrama do céu contra isto. Olha aí. Olha aí, irmãos. Você acha que a situação é grave ou não? Você acha que a verdade está sendo proclamada com fidelidade? A verdade é o Evangelho. Os homens, irmãos, estão suprimindo a verdade. Deus diz que eles a suprimem, eles reprimem a verdade, eles não a reconhecem, eles falam mal da verdade, eles não pensam nela. Aí, ó, situação. É como uma pessoa que tapa os ouvidos e diz: não consigo ouvir você. Não consigo ouvir você. Mas ela tapa os ouvidos. Quando você sabe muito bem que ela ainda consegue. E é isso que o mundo faz. Quando o pecador não vem a Cristo pela fé, ele sim está suprimindo a verdade de Deus. Ele está rejeitando o único caminho que pode salvá-lo. É isso que o descrente faz. No fundo do coração eles ouviram e conhecem a verdade, mas eles não querem a verdade. Olha aí. O mundo não conhece Deus, irmão, está aí. Não conhece Deus. Mesmo com toda a religião, mesmo com toda a religiosidade, mesmo com todo o cristianismo, o mundo não conhece Deus. Então, irmãos, os cristãos têm essa situação que você está vendo de ira de Deus sobre o pecador e sobre o mundo. Os cristãos devem saber muito bem disso e proclamar a salvação. Aí, ó.
Em Atos 17, Paulo diz que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. E em Colossenses 1 ele diz que em Cristo todas as coisas subsistem. E em Colossenses 2 diz que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo. Olha aí. Se a fé cristã não é verdadeira, então nada é verdadeiro. Olha aí. O Salmo 36, 9 diz que na luz de Deus vemos a luz. Olha aí. Na luz de Deus vemos a luz. Qual é a luz de Deus? O Evangelho. Qual é a luz de Deus? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. É esta palavra que nós devemos levar ao mundo. Não existe outra melhora, a não ser essa. O cristianismo é verdadeiro por causa, olha aí, da impossibilidade do contrário. Ou é como Deus diz, ou a condenação é justa e certa. Aí, ou é como Deus diz, ou a condenação é justa e certa. Não tem outra saída. Aí, irmãos, olha aí por que nós devemos pregar o Evangelho urgentemente. Os descrentes não têm desculpa. Aqueles que não creem não poderão ser salvos. Por isso o Salmo 14 e 53 diz: é tolice dizer que não há Deus. Olha aí. Que o pecador, ao rejeitar a salvação que Deus oferece, ele está dizendo, não há Deus. Aí, é tolice dizer que não há Deus. Pois no Salmo de 24 já disse que ele é dono de tudo. De tudo. Ou seja, irmãos, a descrença é absurdo. Não crer mostra sim o estado de morte do pecador. Aí, o problema é a morte que ele se encontra. A descrença é absurda e irracional. Se você sabe que Deus está lá e que Ele é um juiz santo e justo, se você sabe que merece a morte por causa do pecado, você vai continuar no pecado? Você vai rejeitar a salvação de Deus? Pois eu não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ei, irmãos, fora disso, o que diz? A ira de Deus se derrama do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mas Deus deu uma saída, irmãos. Isaías 53 diz: todos nós como ovelhas andamos desgarrados. Mas o Senhor colocou em Cristo a iniquidade de todos nós. Aí, Deus colocou em Cristo os nossos pecados. E Ele levou e Ele pagou na cruz. Sem Cristo não há salvação. Sem o Evangelho não há salvação, porque Cristo é o poder de Deus para a salvação. Cristo é o poder de Deus para a salvação. Então, irmãos, o pecado é totalmente tolo, e os pecadores não têm uma razão sensata para o que fazem. Eles sabem melhor, mas ainda assim escolhem fazer isso de qualquer maneira. Amados, essa é a minha história, de vocês também.
Aqueles que foram salvos foi unicamente por causa do poder de Deus. Não foi por nossas obras, mas pela obra de Deus. E qual a obra de Deus? Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que você creia naquele que por ele foi enviado. Aí, a obra de Deus é esta, que você creia. Tudo é de Deus, tudo vem de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Cristo nos redime da maldição do pecado, irmão. Ele nos libertou da ira de Deus contra o pecado. Mas claro que na fé temos que lutar contra o pecado. Isso, claro, é a ideia da santificação pela fé. E nós não estamos falando diretamente aqui. Nós estamos falando da salvação urgente em Cristo, que é pela fé. A santificação para dizer que já é o segundo passo, vamos dizer assim. Fixar nossos olhos em Cristo e confiar no seu poder. Ao fazermos isso, Ele continuará com o seu trabalho de renovação em nossas vidas. Olha aí. Parte desse trabalho de renovação é então ir e ser seus instrumentos para compartilhar as boas novas. Você está pregando o Evangelho? Pregação muito boa do Dia do Senhor 2. O estudo também muito bom. Falou que nós devemos evangelizar. Todos devem evangelizar. Urgente. Temos que expor o problema da pecaminosidade humana. Temos que mostrar ao homem a sua realidade. Quando temos a oportunidade de nos envolver, devemos pregar o Evangelho. Nos envolver quer dizer com as pessoas aí. Com o mundo, né, nesse sentido. Não viver como o mundo, mas mostrar o Evangelho ao mundo. Olha aí. Então, irmão, o descrente é assim, ele, olha aí, negou e nega a verdade. Mas nós, como cristãos, devemos o quê? Afirmar a verdade e pregá-la. Nós devemos dizer que há uma saída para o pecador. Olha aí. Olha aí, irmãos. Essa é as boas novas. E as coisas e as más notícias é que sem essa salvação só haverá punição eterna. Olha aí. Sem a salvação só haverá punição eterna. Mas Deus, em sua graça, nos deu uma eternidade de bem em Cristo. Os descrentes podem achar isso ridículo. Eles provavelmente zombarão da ideia de um Deus santo e justo. Eles provavelmente acharão a verdade sobre Deus intolerável. E isso é de se esperar. Mas o incrível é que ainda há pessoas que creem no Evangelho. O mais milagroso é que Deus ainda está salvando pecadores. Olha aí. Deus ainda está salvando pecadores em Cristo. Deus fez por nós o que nunca nós poderíamos fazer. Ele nos deu um Salvador e com o seu Espírito Ele nos deu fé naquele Salvador. Então vivemos e viveremos eternamente. Amado, nunca se envergonhe do Evangelho, pois ele é o Evangelho da salvação. Olha aí. Estudem o Evangelho, pregue o Evangelho, compartilhe o Evangelho, mostre que há uma esperança. Você tem feito a obra de Deus de evangelizar? Olha aí.
E faça tudo isso para a glória de Deus e pelo amor aos pecadores, por amor aos perdidos. Pois Jesus, quando foi salvar um único homem, qual foi o único homem que ele salvou? Lá em Jericó, Zaqueu, uma multidão, ele salvou um homem. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você também está buscando e salvando o perdido pela pregação e pela evangelização? Você está indo atrás dos pecadores para mostrar a sua realidade e que eles precisam urgentemente da salvação? Pois, irmãos, essa é a única saída. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmão, vamos orar, a oração dentro da pregação, diz aqui. Vamos orar, vamos baixar as coisas, vamos orar a oração que está aqui na própria pregação. Ó Deus, nosso Pai, fiel e Senhor eterno, oramos para que o Senhor use todos nós para a causa do Evangelho. Por favor, nos ajude a ter um coração de amor pelos perdidos ao nosso redor. Por favor, nos dê olhos para ver os perdidos e para ajudá-los. Ajude-nos a trazer a verdade que o mundo suprime e que o Evangelho possa continuar sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que o Senhor nos abençoe.